Olá, aluno, olá, aluna, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com o professor Ju. Então, vamos hoje aprender mais algo novo, né, sobre as ciências, que está aí no decorrer do nosso dia a dia, que é a alimentação. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais uma semana, né? Prepara todo o material, certo? O livro de vocês, prepara o caderno, lápis, tá? Para que vocês possam estar fazendo também anotações. E assim vai fazer com que vocês aprimorem mais, aprendam mais, fixem mais na mente todo o conhecimento que está sendo passado aqui nessa aula de hoje. Uma aula muito importante, porque a nossa alimentação é uma das nossas prioridades. A gente se alimenta aí em decorrente no mínimo 3 vezes no dia, né? Precisamos ter essa alimentação para que o nosso corpo, né, permaneça ativo, para que o nosso corpo permaneça saudável, né? Não esquecendo que tem que ser alimentações saudáveis, não é qualquer tipo de alimentação, certo? E temos que ter um controle, não se alimentar pouco demais e também não se alimentar a mais, né? Porque tanto a falta de alimentação como também o excesso de alimentação, né, pode estar aí prejudicando a nossa saúde. Então é isso que a gente vai estar vendo na nossa aula de hoje. Veja só, né, essa primeira imagem aí que está na página 70 de vocês, né, que são imagens de alimentos, né? Então, cite o nome de um alimento apresentado na imagem. Então, o maior de todos aí que está aparecendo para a gente é a abóbora, né? Mas também tem outros alimentos aí. Então, pergunto a você que está aí me assistindo essa aula agora, de qual desses alimentos você mais gosta? E de qual você menos gosta? Esses alimentos aí você costuma comer, né, no seu dia a dia? Porque aí são alimentos vegetais. Então, você costuma comer esse tipo de alimento aí no seu dia a dia? Né? Porque são alimentos que são riquíssimos em nutrientes. E a gente precisa estar ingerindo para que o nosso corpo ele tenha um bom funcionamento. Tá? Então, deixo aqui esse alerta para vocês. Ó, os alimentos. A partir dos alimentos, né, obtemos diversas substâncias, algumas das quais são utilizadas pelo nosso organismo na geração de energia. Então, nosso corpo precisa de energia, nós precisamos de energia, né, para realizar as nossas tarefas do nosso dia a dia, para trabalhar, para brincar, para estudar, né? Nós precisamos de energia. Então, a gente pega essa energia, a gente obtém essa energia diretamente dos alimentos. Tá? Essa energia é necessária ao nosso crescimento e desenvolvimento. E como também para a realização das atividades cotidianas. As substâncias obtidas a partir da alimentação são chamadas de nutrientes. Existem diversos tipos de nutrientes que desempenham diferentes funções no organismo. Então, é o que a gente vai ver agora na tabela abaixo. Os diferentes tipos de nutrientes, né, e a função de cada um dentro do nosso organismo. E observe o quanto é importante a gente estar ingerindo, né, se alimentando de todos esses nutrientes. Não pode ser apenas um. A gente não pode comer feijão o dia todo. A gente tem que variar o máximo a nossa alimentação, para que a gente consiga, de todos os alimentos, pegar um pouquinho de cada nutriente de cada um, e assim gerar, né, tudo que o nosso corpo precisa, para se manter aqui, vivo, se manter ativo, né, cheio de energia. Então, os nutrientes, nós vamos aqui por carboidrato, né? Os carboidratos, eles são o quê? São a principal fonte de energia utilizada pelo corpo, tá? Então, essa é a principal função dos carboidratos. Eles, né, servem de fonte de energia. Quais são os alimentos que compõem esses carboidratos? Pão, arroz, macarrão, batata, mandioca, entre outros. Certo? Os lipídios, armazenam e fornecem energia ao corpo. Eles não só fornecem energia, mas também já armazenam, certo? E um desses alimentos é a manteiga, o óleo, entre outros. Proteínas, olha as proteínas aqui, são transformadas no organismo em substâncias mais simples.
que irão participar da formação de novas proteínas que possibilitam a reparação dos tecidos, né? A reparação dos nossos tecidos, a pele, e o crescimento do nosso corpo. Então, o nosso corpo precisa, né? Os ossos crescem, o nosso corpo tudo cresce. Então, né? O responsável pelo crescimento do nosso corpo, um dos responsáveis, são elas, proteínas. E a gente encontra as proteínas aonde? Nas carnes, no feijão, no leite, no queijo, tá? Todos esses alimentos. E os sais minerais? Os sais minerais participam de diversas funções do organismo, né? Um deles é o cálcio, por exemplo, né? É um sal mineral que participa da formação dos ossos e dos dentes. Então, sais minerais, aí o cálcio, onde é que a gente encontra o cálcio, né? Que é responsável pela formação dos ossos e deixar os nossos dentes aí mais fortes. Então, a gente encontra na carne, no leite, frutos do mar, vegetais de folha verde, ó, vários. Agora já acrescentou aí as folhas verdes, tá vendo? Que também são de suma importância para a nossa alimentação. Isso, sais minerais. E as vitaminas ajudam a regular o nosso organismo. Né? A vitamina D, por exemplo, ajuda o corpo a desenvolver o cálcio. Então, as vitaminas elas ajudam, né, praticamente no nosso organismo todo. Né? Elas regulam. Frutas, fígado, tá? Entre outros alimentos. Ó, de acordo com os nutrientes que estão em maior quantidade, né, em um alimento, ele pode ser classificado em energético, construtor e regulador. Vamos entender aí quais são esses alimentos que servem como energético, construtor e regulador. Então, os construtores são aqueles que são ricos em proteínas, né? No caso, que constrói aí o nosso corpo, digamos assim. Que é a carne, o queijo e os ovos. É um dos principais aí, ricos em proteínas. E são classificados como alimentos construtores. Temos também os reguladores, alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. Ó, temos aí as frutas, né? Toda uma bagagem de diversas frutas. Né? Cada fruta tem suas vitaminas específicas. O sal, ovo e sardinhas. Tá? Esses aí são responsáveis pelas vitaminas e os sais minerais. Né? As frutas são responsáveis pelas vitaminas, certo? E os sais minerais, aí o ovo, o sal e a sardinha. E os energéticos, ricos em lipídios e carboidratos. O azeite, o bacon e a manteiga é rico em lipídios. Já o pão, a batata, a mandioca, o arroz e o macarrão, né? Todos esses já são aí riquíssimos em carboidratos. Então, resumindo, todo o nosso corpo precisa de lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais. Então, todo o nosso corpo precisa desses alimentos diversificados. A gente tem que comer no nosso dia a dia um pouco de cada um desses, tá? Para que o nosso corpo tenha um bom funcionamento. Ó. Então, avançando aí, ó, vejam só, não encontramos em um único alimento todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo. Isso aqui tem na página 73. Ó. Por isso, uma alimentação saudável deve ser composta de vários tipos de alimentos que forneçam os nutrientes de que precisamos. Além disso, ela deve ser equilibrada, não pode também exagerar. Ou seja, deve ter alimentos suficientes para as nossas necessidades, nem excesso e nem falta. Né? A gente também não pode exagerar nesses alimentos, nem também podemos deixar de ingeri-los. Temos que ter um equilíbrio. Lembra que eu falei no início, né? Tanto a falta como também o exagero pode acarretar e nos prejudicar a nossa saúde. Ok? Opa! Vamos aqui, ó. Então, avançando para as páginas 74 e 75, vamos falar sobre alimentação saudável. O que a gente deve seguir para mantermos a nossa alimentação saudável? Então, a gente viu aí, né, nas imagens anteriores, né,
Para ser saudável, a alimentação deve conter alimentos variados, né? Além dessa recomendação, o Ministério da Saúde apresenta outras orientações importantes sobre a alimentação saudável, que estão presentes no Guia Alimentar para a população brasileira. Então, ele fala que devemos preferir alimentos naturais ao invés de alimentos processados. Ou seja, quais são esses alimentos naturais? São aqueles obtidos diretamente dos animais e das plantas, certo? Carnes, né? Alimentos variados de origem vegetal, né? Que aí estão diretamente, a gente tira diretamente do animal ou das plantas. Ok? Também aqui afirma: prefira alimentos preparados com pequenas quantidades de óleo, gordura, sal e açúcar. Então, esses componentes aqui a gente não pode estar exagerando na cozinha, certo? Então, por quê? Porque o óleo, a gordura, o sal e o açúcar contribuem para tornar os alimentos mais saborosos, claro. No entanto, quanto em excesso, eles podem ser prejudiciais à saúde, certo? Por isso que eles devem ser consumidos em pequena quantidade, certo? Não vamos encher o suco de açúcar, não vamos fritar uma carne, encher de óleo, tá? Temos que ter aí o equilíbrio, né, para termos uma alimentação saudável. Ó, aí já na página 75, ó, se consumir um alimento processado, ingira apenas em pequenas quantidades. O que são esses alimentos processados? Os pães, o queijo, né, as conservas de legumes, tá? Tudo isso, mas também deve ser consumido de forma moderada. Ok? Ó, olha aí, evite os alimentos ultraprocessados. Aí esses aí já são daquele jeito, que prejudica bastante a nossa saúde. Que são os alimentos como biscoitos recheados, refrigerantes, macarrão instantâneo, que são os miojos, né, que a gente encontra muito, salgadinhos de pipoca, né, salgadinho de pacote, que são as pipocas. Em geral, são nutricionalmente desbalanceados e tendem a ser consumidos em excesso. Então, a gente não pode estar consumindo esses alimentos frequente na nossa alimentação, né? Por isso que eu friso aqui, procurem sempre alimentos saudáveis, frutas, principalmente. Certo? Esses alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que são feitos em indústrias, né? Que existem vários, né, produtos que eles colocam para conservar aqueles alimentos. E isso é muito ruim para a nossa saúde, tá? E aí é onde chegam os problemas relacionados à saúde, devido a essa mal alimentação. Ó. Na página 77 e 78, a gente vai estar vendo aí uma primeira reportagem, que é, ó, leia o trecho da reportagem a seguir. Número de crianças desnutridas ainda é alarmante no mundo, mostra relatório da ONU, que é a Organização Nacional de, né, Saúde. Ó, veja só. Apesar dos grandes avanços, vamos ler aqui a reportagem comigo da ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas. Apesar dos grandes avanços, um número alarmante de crianças menores de 5 anos ainda são afetadas pela desnutrição. Tá? Em 2006, cerca de 155 milhões de crianças nesta faixa etária, releva um relatório das Nações Unidas. Tá? Revela aí, né, esse relatório dessa quantidade. Olha a quantidade de crianças, né, que contém aí essa faixa etária, né, de crianças entre 5 anos que estão com essa desnutrição. Isso porque crianças que não estão conseguindo se alimentar adequadamente, certo? Então, a desnutrição é um problema de saúde decorrente da deficiência de um ou mais nutrientes essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Ou seja, as crianças estão deixando de se alimentar, as crianças estão deixando de obter
um daqueles nutrientes que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, que são o quê? Os carboidratos, as vitaminas, os lipídios, tá? Todos esses, então a gente tem que estar ingerindo todos para um bom funcionamento do nosso corpo. Caso isso não venha acontecer, vai acontecer a desnutrição. E o que é a desnutrição? Ela pode resultar em perda de massa corporal, falta de ar, fraqueza, entre outros sintomas. Nas crianças, pode prejudicar o crescimento e o desenvolvimento. Então, as crianças não vão se desenvolver, não vão crescer. Ela vai ter 10 anos e vai ter uma altura, né, um corpo de uma criança de 5 anos. A falta de condições financeiras, né, para a compra de alimentos e a má distribuição de alimentos entre as regiões do mundo são algumas causas dessa desnutrição. Né? Pessoas que não têm condições de comprar os alimentos, come o que tem, né? Come o que pode comprar. Então, isso também está afetando a falta de dinheiro financeiro para estar comprando esses alimentos adequados. Certo? Isso também afeta, tá? Afeta sim. Mas tem pessoas que têm os alimentos, né? Tem nas suas casas, às vezes não come porque não gosta, tá? Mas a gente tem que estar buscando algum alimento que a gente goste e que tenha aqueles nutrientes, tá? Outra reportagem. Em 10 anos, agora vamos falar sobre a obesidade. Falamos sobre a falta de alimentação, né, que acarreta desnutrição. Agora o excesso. Em 10 anos, a obesidade cresce 60% no Brasil e colabora para a maior prevalência de hipertensão e diabetes. Ou seja, pessoas que têm obesidade com certeza vão contrair outras doenças, porque o nosso corpo está, né, em um peso maior do que os nossos órgãos sustentam. Então, por termos uma grande quantidade de carne, gordura, né, o nosso coração vai estar, né, funcionando bem mais sobrecarregado. Então, por isso que existe aí a hipertensão. E o grande consumo de diabetes, de açúcar, né, acarretando aí o diabetes. Tá? Claro que o diabetes não é porque eu vou comer doce vai dar diabetes, não. Diabetes ele é genético, vem de família. Mas se eu tiver, né? Se eu tiver um pouquinho de diabetes, já que eu peguei da minha família, que é genético, e eu vou começar a consumir doces com frequência, claro que o meu diabetes vai aumentar. O brasileiro está mais obeso. Em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8 em 2006 para 18,9. Olha aí a quantidade que cresceu em 10 anos, atingindo quase 1 em cada 5 brasileiros. Tá? Então, isso é muito preocupante. O aumento da obesidade no Brasil e no mundo é preocupante, pois essa situação gera consequências para a saúde, favorecendo a ocorrência de diabetes, aumento de colesterol, problemas cardíacos e respiratórios. Então, não é porque eu só vou ficar gordinho, não é porque eu vou ficar fortinho, tá? Não é só isso, né? A obesidade ela pode trazer outras doenças, que é muito que prejudica bastante a nossa saúde. Então, a obesidade se caracteriza pelo excesso de gordura no corpo. Ela pode ser causada por maus hábitos alimentares, né? Por estar, olha aí as imagens, ó, comendo gorduras, lanches, finais de semana, na semana, refrigerante, muito açúcar, tá? Então, tudo isso são hábitos alimentares que não são adequados, por isso que ocorre a obesidade. Certo? Que aí é o consumo, né, elevado de açúcar, de gordura, né? Como também a falta de atividade física, né? Nós temos que praticar a atividade física que nos ajuda a ter um bom funcionamento do nosso corpo, tá? Isso é essencial também. É importante termos hábitos saudáveis que ajudam a prevenir a obesidade, como se alimentar adequadamente e praticar atividade física. Isso é primordial, a gente tem que fazer isso na nossa vida. Se alimentar bem, se alimentar muito bem,
Quanto mais saudáveis, melhor, certo? E praticar atividade física, que é o que a gente vai falar na nossa próxima aula, tá? E eu, como também professor de educação física, estou aqui para orientar vocês sobre as atividades físicas. Então, aguardem a nossa próxima aula, ok? Não fique de fora. Então, muito obrigado pela sua participação. Fiquem atentos a todas as orientações que foram passadas aqui. Sigam uma alimentação saudáveis, tá? Alimentação saudáveis para o bom funcionamento do corpo de vocês, para a saúde de vocês. Tanto você que está aí assistindo a aula, como também vocês podem orientar a família de vocês. Ok? Então, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente. Se cuidem!